Bom dia, boa tarde, boa noite, lideranças do Brasil. Podcast Bastidores da Vitória entrando no ar. Hoje vamos falar sobre direito digital, que nada mais é que um conjunto de normas jurídicas que regulam as relações e atividades que ocorrem no ambiente digital. Eu sou Sérgio Zimmermann, arquiteto e consultor. Olá, sou Martina Rodrigues, advogada e consultora. Nosso convidado de hoje é diplomado em Ciências Jurídicas pela Universidade de Münster, Alemanha, com especialização em Direito da Informação e Direito Empresarial Internacional, graduando em Direito pela Fundação Ministério Público. Bem-vindo ao programa, Douglas Ricardi. Eu que agradeço o convite de estar aqui com vocês hoje e falar sobre um tema que me é tão caro, pois é um tema que eu venho pesquisando há algum tempo. Então, eu fico feliz de dividir com vocês mais sobre isso. Muito Ótimo. bem. Eu queria começar perguntando qual é a eficácia dos direitos fundamentais no contexto da quarta Revolução Industrial? Bem, para responder isso, a gente teria que separar essa pergunta em algumas partes, né? Uhum. Pois então, por que se falar em quarta Revolução Industrial e o que os direitos fundamentais têm a ver com isso? Esse vem a ser, casualmente, o título do meu trabalho de conclusão de curso e também o título de um artigo que está saindo no livro do professor Anísio Gavião Filho, no mês de abril, com grandes nomes do constitucionalismo gaúcho, o que me dá muita satisfação, também com a participação de um professor irlandês e com a participação de uma professora da UERJ. Bem, por que essa conexão, então? A quarta Revolução Industrial já foi muito usada como conceito simplesmente para fins retóricos, não é? Para se dizer que alguma coisa seria moderna ou que a gente já estaria vivenciando aí os avanços da quarta Revolução Industrial. Mas, na verdade, faz muito pouco tempo que a gente começa a sentir, de fato, os efeitos dessa quarta revolução. O que ela seria? A primeira revolução industrial foi aquela criação das máquinas e a mecanização da produção, não é? A segunda revolução industrial, já em 1850, ali, a primeira entre 1770 e 1830, depois 1850, 70, até o início da Primeira Guerra Mundial, depois da qual a gente tem um vácuo de desenvolvimento tecnológico, não é? Pela Primeira Guerra, a grande crise da Bolsa Americana e depois a Segunda Guerra Mundial, nós temos um período de vácuo de desenvolvimento. Ali existe um desenvolvimento muito mais armamentista do que propriamente tecnológico para fins de produção. Então, a gente tem a terceira Revolução Industrial somente depois da Segunda Guerra Mundial, quando se inventa o transmissor, que era um pedacinho de plástico embutido numa estrutura metálica que tinha capacidade de armazenagem de dados, tá? Informações. Então a gente vem de uma mecanização da produção, depois uma expansão dessa mecanização na segunda Revolução Industrial. Na terceira Revolução Industrial nós temos uma criação de novo. E aí a quarta Revolução Industrial seria a expansão abrupta desse desenvolvimento da ciência da computação, que surgiu aí com essa capacidade de armazenagem de dados. Então, a quarta Revolução Industrial ela tem mais similaridades com a segunda, porque enquanto a primeira Revolução e a terceira tiveram invenções, que foram as máquinas, a máquina a vapor e depois o transmissor a segunda e a quarta Revolução Industriais são períodos de expansão de tecnologias que já estão vistas. Então, o que a gente experienciou aqui foi que o transmissor de 1947 conseguiu abrir os caminhos para toda a computação que veio depois. O primeiro computador inventado, a internet, que seria a comunicação entre computadores, e, a partir disso, uma internet que é mundial e, a partir disso, uma internet que tem aplicabilidade ilimitada. Nós podemos criar sites com as mais diversas finalidades
E a partir daí, a gente chegou no ponto que seria o florescer da quarta revolução industrial, que é a invenção da robótica, a invenção dos algoritmos, a invenção dos softwares que produzem resultados independentemente da conduta humana. Então, a gente poderia, apesar de que a gente poderia também chamar esse advento da internet e o avanço exponencial que aconteceu nas últimas 2 décadas, no século XXI, de terceira revolução da comunicação pública. Por quê? Na Grécia Antiga, quando Homero escreve o primeiro livro e comercializa esse primeiro livro, isso nós estamos falando de 2000 a.C., ele muda a maneira como o conhecimento estava sendo comercializado. Ele passa a vender em forma física conhecimento, que não era uma coisa acessível para todos, mas que foi uma revolução ao seu tempo. Depois do século XV, o Gutenberg, com a sua máquina de impressão, começa a permitir que livros fossem publicados e comercializados em massa. Né? Então, uma massificação do que fez o Homero. Até lá, os romanos precisavam escrever à mão, com tinteira e etc., todo o produto impresso. E com a criação do Gutenberg, a gente vê que foi necessário o decurso de 2.000, 1.500 anos entre a criação do primeiro livro físico e a criação de uma máquina impressora de livros. Mas nós precisamos só de 1/3 desse tempo para chegar na terceira revolução da comunicação pública, que seria o advento da internet. E por que isso é tão relevante para os direitos fundamentais? Porque a gente vê na internet hoje uma coisa impensável no germen da internet, que foi o programa chamado ARPANET, criado pelos americanos para fazer a conectividade entre bases militares no exterior. Os americanos desenvolveram uma lógica com a ajuda do Massachusetts Institute of Technology, o MIT. Eles desenvolveram uma tecnologia para permitir que cada computador em uma sede do exército americano no exterior pudesse estar conectada com a outra. Então, com isso, eles começaram a poder transferir dados entre como se fosse um sistema de e-mail rudimentar entre as bases, né? O que na época era revolucionário. E com base nisso, essa criação ela passou a ser utilizada também comercialmente para fins que nos eram próximos, como troca de mensagens, pode ser o e-mail, por exemplo, mas também o e-mail ficou sendo a forma majoritária de uso da internet durante muitos anos. Isso tudo para contextualizar que em 1989 se criou o WWW, que é o World Wide Web. O Tim Berners-Lee é o nome dele, um cientista de Genebra, do CERN em Genebra, que é mais conhecido pelo acelerador de partículas. O Bose de Higgs. Exato. Ele desenvolve aquele sistema rudimentar do ARPANET, e para não me alongar muito, aconteceu aí entre 89 e a década de 60, onde o ARPANET foi criado, e até o descobrimento, a criação do WWW, se desenvolveu muito a internet sem parâmetros comuns. Ou seja, como tu vai ter uma rede internacional sem parâmetros comuns? Então se desenvolveu aí o que a gente conhece hoje como HTTP, que é aquele prefixo que acompanha todos os sites. Criou-se o TCP/IP, que seriam protocolos para transferência de conteúdos. Exato. E o Tim Berners-Lee cria uma rede que seria aplicável para todo mundo sobre a rede do ARPANET. Ela foi selecionada como a majoritária, não porque vinha dos Estados Unidos, tampouco porque tinha finalidade militar, mas sim porque ela era muito simples. Então ela foi aceita como um parâmetro internacional. Os russos inventaram teve invenções na Índia, em outros lugares, na Europa e etc. Mas nenhum se estabeleceu como o sistema do ARPANET.
E o que acontece quando a gente tem uma internet com um funcionamento comum no mundo inteiro e na década de 2000, 89 a criação do www, 2000 a gente começa a ver aplicações no mundo inteiro de internet que produzem algum resultado querido. No início eram blogs, eram sites de fotos, e aí nós chegamos em redes sociais, nós começamos a ter uma afetação de um maior número de pessoas. Uhum. E aí o que acontece? Ela é disponível em todo mundo, ela é geralmente monopolizada por alguns grupos e ela é composta por fatos juridicamente relevantes que são inusitados para a lei como ela está posta. Então, a gente tem 3 aspectos que fazem da quarta revolução industrial uma matéria importante para os direitos fundamentais. É o aspecto territorial, monopolista e do fato jurídico inusitado. Então, com base nisso, a gente estabelece qual a relevância fundamental da quarta revolução industrial e pode passar para a pergunta dos direitos fundamentais. O que são os direitos fundamentais? Aí a gente vai poder falar. Um dos professores que vai publicar no livro comigo agora, quer dizer, eu vou publicar com ele no livro. O tamanho do Ingo Sarlet, Olha, que foi famosíssimo. que é um cientista constitucional do Rio Grande do Sul e importou uma noção de gerações de direitos fundamentais que por ele foi muito expandida, mas para os nossos fins basta se a gente falar em 3 ou 4 no máximo gerações de direitos fundamentais. Direitos fundamentais de liberdade, a primeira geração, remontam a um ideal de libertarianismo que nasceu com a Revolução Americana, que também pode ser chamada de independência dos Estados Unidos. É uma revolução que teve a ver, foi causada por um aumento de impostos, mas na verdade ela deixou para a história a criação de direitos e liberdades individuais, ou seja, proibições ao Estado de afetar a liberdade do indivíduo. Então, nós limitamos ali o Estado e criamos espaço para a liberdade individual. A segunda geração foram os direitos sociais, os prestacionais e os de não afetação, os direitos da coletividade. E a terceira geração seriam direitos mais transindividuais, direitos à democracia, por exemplo, direitos a bens imateriais dos quais seria dependente a própria existência de uma vida digna. E por aí vamos em gerações que hoje já contam mais do que 3 ou 4, direito à água, um direito à não ocorrência de guerra, direito à paz e etc. São também relevantes. Mas o que a gente vê aqui, então, é que, independentemente das gerações, o direito fundamental ele tem a finalidade principal de proteger o indivíduo em face do Estado. Porque o Estado seria quem lhe pode atacar e tolir a liberdade. Por exemplo, nos tempos de Gutenberg, havia editoras de conteúdo ou o detentor das máquinas das impressoras que faziam uma mediação muito simples do conteúdo. Quem proibia efetivamente alguma circulação de periódico era o Estado, porque o Estado tinha ímpeto de produzir de proteger algum interesse não individual, algum interesse puramente governamental ou estatal que não era compatível com aquela noção de direito de liberdade individual. Se a gente olhar também, por exemplo, essa preocupação, ela não nasce agora, ela não nasce com Gutenberg, ela para a cultura ocidental nasceu na própria Grécia, onde 300, 400 anos depois de Homero e da publicação dos seus livros sobre a Guerra de Troia e a mitologia grega, o Cícero, que é conhecido como... Perdão, o Clístenes, que é conhecido como o pai da democracia, ele institui um procedimento
Em tese, também um procedimento que respeita a democracia, mas um procedimento chamado de ostracismo, não é? A eclésia, que seria, na época grega, o que a gente chama hoje de Câmara dos Deputados, se encontrava anualmente para fazer votações sobre pessoas acusadas de atentar contra o Estado, atentar contra a paz social, atentar contra a liberdade do Estado. A gente vai encontrar as mais variadas traduções desse grego antigo, mas seria um ato atentatório contra a própria sociedade e a dignidade pública. E as pessoas escreviam em óstracos, por isso o ostracismo vem de óstraco, que é um pedaço de barro. E escreviam no óstraco o nome de uma pessoa que teria, em tese, atentado contra a dignidade pública. E essa votação era levada à ágora, que era um espaço de discussão público, como o fórum romano. E se na ágora houvesse uma votação de 6.000 vozes, as vozes tinham requisitos para voto, né? Era maior de 21 anos, filho de pai e mãe atenienses, eles eram bastante restritos, os atenienses, os gregos todos, né? As suas polis. Então, com base nesses requisitos, as pessoas podiam votar e, se encontrando 6.000 vozes a favor da exclusão de uma pessoa, a pena, diga-se de passagem, do ostracismo, era excluir o atentador, quem atenta contra a dignidade pública, de Atenas. E aí, vejam o Aristóteles, em 300 a.C., escreve num livro seu que o ostracismo estava sendo utilizado para fins de perseguição e opressão política. Ele podia reencarnar no Brasil, né? O Estado... Agora ficaria no momento histórico perfeito. Um momento perfeito. Já 2.000 anos atrás, o Aristóteles, então, se preocupava e entendeu que o ostracismo era utilizado para perseguição política de quem tinha alguma relevância social maior. Ou seja, por riqueza, fosse por popularidade, fosse por capacidade de convencimento. Nós temos, inclusive, o procedimento contra o Sócrates, que não foi um ostracismo, porque ele não foi expulso de Roma, de Atenas, ele foi condenado à morte. E, se não salvo engano, ele teve a possibilidade de escolher sair de Atenas e não ser assassinado, não ter que se suicidar. Mas ele se exilou, né? Ele escolheu ficar em Roma, ficar em Atenas e respeitar o julgamento da Eclésia, porque ele entendeu que se Sócrates está sendo acusado pelo povo e é o povo que Sócrates defende, então Sócrates precisa se curvar à vontade do povo. O que é muito bonito no livro, mas... e também ele já estava tinha uma idade um pouco avançada, então provavelmente ele pensou que nem Getúlio Vargas, eu saio da vida para entrar na história. Então, para ele até valeu a pena falecer. Mas nós vemos essa tendência do Estado de limitar as liberdades individuais, principalmente os direitos fundamentais de primeira geração, que são as liberdades individuais, né? As liberdades puramente em face do Estado. E agora... nós temos um contexto no qual outros sujeitos são mais capazes do que o Estado de limitar liberdades individuais. E é por isso que eu conecto a quarta revolução industrial com os direitos fundamentais. Em que pese tenham sido criados para proteção em face do Estado, hoje eles precisam nos proteger em face também de entes não estatais, de empresas como a Meta, que é detentora do WhatsApp, do Facebook e do Instagram, como o Google, que é detentor das maiores plataformas de e-mail, de motor de busca, de cloud service, que é o serviço de nuvem. E aí a gente se pergunta, como vinculá-los aos direitos fundamentais para proteger o indivíduo daquilo que nós o protegíamos em face do Estado. Então, essa seria a conexão, o link que a gente consegue fazer entre os dois. Interessante. Douglas, então, quais os principais desafios legais enfrentados no ambiente digital? Pois bem, Martina,
O ambiente digital ele se tornou a ágora do discurso público, como a gente vinha falando. A ágora, aquele lugar, aquele local de trocas, né? E o Jürgen Habermas, que é hoje talvez o filósofo número 1 sobre discurso público, ele relata que a dialética platônica, aquela troca, eu proponho uma tese, tu propões uma antítese, Antítese. e a partir da troca nós chegamos em uma síntese, não é? Seria o resultado do embate entre ideias. O Jürgen Habermas vê que no discurso público nós temos impressos algumas simbologias comuns, né, e estruturas argumentativas típicas, de forma que a gente se entende através do que se chama linguagem, mas a gente se entende ainda mais por algumas convenções locais. Por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul, nós nos entendemos com algumas expressões que são atípicas em outros lugares do Brasil, e assim por diante. Outros lugares também se entendem com estruturas típicas. Se a gente for aqui no interior do Rio Grande do Sul, já vai ter alguma especificação na maneira como as pessoas se comunicam. E com base nisso, o discurso público ele traz impresso algumas noções comuns a todos, não é? Que facilitam aí a troca essa dialética platônica. E agora, no ambiente digital, nós temos detentores da ágora. Nós temos detentores do fórum, detentores dos portões da comunicação. É por isso que a gente chama eles na legislação europeia de gatekeepers, são os guardiães. E esses, por terem um número de usuários diário, mensal, dependendo do âmbito que a gente olhar, muito alto, eles têm eles podem realizar uma afetação redimensionada daqueles direitos fundamentais que a gente conversou. Dentre eles, a liberdade de expressão, o direito à participação da sociedade, a liberdade concorrencial e assim por diante. O que acontece é que esse ambiente digital, essa ágora, esse local de discurso público hoje, ele está sendo monopolizado de uma maneira muito brutal. A gente tem 3 bilhões de usuários de Facebook ativos, dos quais diariamente 2 bilhões estão ativos. Então nós temos 1/4 do mundo todos os dias em atividade na plataforma que pertence à Meta Incorporated lá dos Estados Unidos. Nós temos no Google, por exemplo, um número de 9 bilhões de buscas diárias, uma média de 3 buscas por usuário. Ou seja, 1/4 do mundo tá todos os dias no Facebook e 1/3 do mundo tá todos os dias no Google. Então, o Google, por sua vez, teve o poder de escolher o diâmetro da abertura do feixe de luz na caverna do Platão, que era, né, a caverna do Platão, tinha os comuns ali dentro, e o rei filósofo saía em busca da luz e trazia a luz para dentro da caverna. Hoje o Google consegue determinar qual o diâmetro desse feixe de luz. Ele consegue controlar, através de recortes de informação, o que nós vamos receber. E eu não digo que isso está sendo hoje mal utilizado, mas o desafio relevante do ambiente digital hoje é estabelecer como nós vamos proteger os direitos fundamentais outrora criados para outro fim num ambiente completamente redimensionado. Nunca existiu um Estado que detivesse poder sobre 1/4 do mundo, 1/3 do mundo. Exato. Então, agora existem empresas que podem fazer isso com base em normativas internas. E entra o problema da territorialidade que tu falaste, Exato. Porque fica extraterritorial, né? Exato. Extraterritorial, absolutamente inconsciente das fronteiras do mundo, Sim. monopolístico e totalmente inusitado. Porque a gente não conhece uma ordem supranacional normativa para esse tipo de contexto. A gente conhece aqui o direito brasileiro e olhe lá, hoje ainda a gente acredita que a globalização esteja muito avançada, mas não, nós temos fronteiras inclusive muito fortes hoje em dia.
sair, entrar do Brasil, para sair, entrar da Argentina, principalmente aqui no Sul. O Chile já tem uma situação um pouquinho melhor, mas na Europa é a mesma coisa, só no mercado interno existe uma liberdade. No mercado externo existe todo um controle, toda uma questão de compliance com as normas de segurança pública internas, etc. Então, nós não temos ainda uma globalização muito afiada e, mesmo assim, nós temos empresas que estão em todo o planeta Terra. E não só para ficar no exemplo das redes sociais ou dos mecanismos de busca, que nem o Facebook e o Google, mas também para entrar no mercado de trabalho. Nós temos direitos trabalhistas na Constituição que foram inventados num contexto no qual o empregador era o tomador do trabalho. Hoje, nós vivemos em um contexto no qual o iFood, o Uber, não são tomadores de trabalho, eles são intermediadores da força de trabalho de um contrato que é celebrado em tese, entre o motorista, entre o entregador de comida e o seu comprador, o usuário do aplicativo. Só que, na verdade, esse contrato ali está mediado pela plataforma e a plataforma permite que ele seja celebrado. Então, eles detêm muito mais poder do que dizem ter para poder negociar, ter um poder de barganha maior em face das garantias trabalhistas. Claro. Se a gente entrar no contexto atual e toda a tentativa que está se fazendo em relação a Uber, etc., eu já corro o risco de entrar numa área que eu não conheço. Mas o fato é que os direitos fundamentais do trabalho foram criados para um fim e hoje nós temos um mercado de trabalho completamente alternativo. Então, também é um exemplo no qual uma plataforma detém um poder de afetação muito grande dos direitos fundamentais. E aí, o que acontece? O regulamento dos serviços digitais do Parlamento Europeu e do Conselho hoje é a legislação que regulamenta isso na Europa. E eles regulamentam isso de uma maneira que o Brasil está tentando implementar por meio do projeto de lei 2630, que também é conhecido como o PL da censura, ou o projeto de lei contra as fake news, disseminação de fake news online, etc. E tal. Do que se trata ali? Se trata de serviços da sociedade de informação. Os serviços da sociedade de informação relevantes para o nosso contexto aqui são aqueles que têm mais de 45 milhões de usuários mensais. Ou seja, quase 10% da população da União Europeia. Essa é a ideia lá. Aqui no Brasil, nosso limiar está em 2 milhões de usuários. Então, um número bem mais reduzido. Mas também, para fins de Google, Facebook, Uber e etc., o número de 45 milhões de usuários mensais na União Europeia é ínfimo. Nós falamos em bilhões de pessoas, né? Dos quais uma grande maioria está na Europa. Então, nós vamos ter uma aplicação uma aplicação sistêmica aí de obrigações de cuidado, de obrigações de criar-se uma infraestrutura orgânica para gerar transparência, para respeitar o consumidor e o usuário, para respeitar a ordem pública. Mas aqui nós temos um desafio bem importante, que é aquela velha tendência do Estado a limitar as liberdades individuais. Porque o Estado viu nas redes sociais não uma ameaça, como eu estou tentando defender aqui. O Estado viu nas redes sociais um bom meio para aumentar a sua limitação do discurso público. E como que ele faz isso? Tem 3 níveis de limitação do discurso hoje. Não é? No tempo de Gutenberg, como a gente disse, tinha lá os donos das tintarias, os produtores de papel celulose e o Estado. Né? E agora nós temos um modelo multiplural de moderação do discurso público. As empresas têm o poder de limitar o discurso e dentro das empresas nós temos estruturas focadas em controlar o discurso público. Por quê? Porque as próprias diretrizes internas das empresas já contêm disposições como nós não toleramos discurso de ódio, nós bloquearemos um usuário
que defendeu o terrorismo, nós bloquearemos conteúdos que tenham a ver com pedofilia, por exemplo. Aqui, para citar exemplos que seriam incontestáveis. Sim, as políticas do YouTube tem tudo isso. Agora, aí, por exemplo. Se nós falarmos em limitação do discurso de ódio, limitação da agressão política ideológica, etc., aí nós vamos começar a entrar em áreas cinzentas e conceitos indeterminados, através do qual o Estado faz uma cooptação público-privada. Ele utiliza um mecanismo que no direito a gente chama de mecanismo bobiano, que vem de Norberto Bobbio. É um mecanismo não repressivo de ameaça através da punição. Nós dizemos, olha, anda na lei, senão tu vai ser preso, senão tu vai ter que pagar uma multa. Por mais que também haja mecanismos repressivos, a lógica desses projetos de lei, tanto o DSA, o Regulamento dos Serviços Digitais, quanto o PL 2630, eles utilizam de mecanismos de fomento, ou seja, a ausência de conteúdos de ódio na tua plataforma podem gerar benefícios à plataforma, ou seja, quanto mais controlado for o ambiente, mais o Estado vai beneficiar a plataforma. O que acontece é a diferença do que Os acontece... amigos do rei, né? Exato. Esse efeito de cooptação é bem comparável ao amigo do rei. Agora, o que acontece aqui para a gente enxergar é a diferença entre o tratamento que recebe o Telegram e a diferença de tratamento que recebe o Facebook no Brasil, o WhatsApp, o Instagram. Porque o Instagram ele tem um sistema de supressão do discurso quase imediato. Quando existe algum risco, ele já suprime o conteúdo. Por exemplo, tem um influencer famoso de Porto Alegre que estava em Auschwitz fazendo um vídeo falando do que estava visitando o maior centro de concentração do planeta e etc. e tal. E o Instagram baixou o vídeo dele e cancelou por risco de discurso de ódio, antissemitismo, etc. Então, o Estado pode cooptar, pode também, por si só, fazer certas proibições, como é o caso da lei penal. A lei penal ela proíbe certos discursos, o discurso que agride, o discurso de injúria, o discurso de difamação, ele já vem proibido. Então, a rede social ela simplesmente faz o compliance, faz a adequação daquele modelo que está regulado. Ou nós temos a cooptação, que é esse benefício mútuo. Eu beneficio a plataforma por limitar o discurso da maneira como eu, Estado, vejo. E nós temos a governança privada, que é o Google definir internamente e de maneira não transparente qual vai ser o diâmetro do feixe de luz. Eles podem muito bem selecionar certas opiniões ou notícias para que a gente não acesse algum conteúdo com alguma intenção, e eu estou falando com pronomes indefinidos justamente para a gente entender que a gente não sabe. Gostei do teu exemplo da caverna do Platão ali, mas no Brasil, no momento atual, acho que está todo mundo acorrentado ainda no interior da caverna, né? Nós não temos porque os líderes que saem da caverna não voltam, né? Douglas, e quais são as implicações legais do uso da inteligência artificial e algoritmos em processos digitais? Pois bem, os algoritmos foram uma maneira técnica de automatizar alguns processos, né? Eles são nada mais do que fórmulas matemáticas que estão escritas em uma língua de programação, e essa língua de programação ela vai ser lida por um hardware e vai produzir um efeito. Ou seja, um computador é um belo exemplo. Nós temos uma unidade de armazenagem de conteúdo. Essa unidade de armazenagem de conteúdo está conectada a um leitor, que seria o computador. Sim. E esse leitor faz a aplicação do software que está instalado na unidade de armazenagem. Então, o algoritmo é também, para ficar bem simples, o que está numa calculadora. 1 mais 1, tu clica em igual, ele sabe que o significado de igual é produza o resultado da operação,
e o símbolo de mais significa que nós vamos fazer uma adição. Então, aquilo ali já é uma inteligência artificial. Certo. Só que é uma inteligência artificial hiper supervisionada, né? O ser humano está botando está botando mais e está botando o e está botando o igual. É subjetiva. Ou seja... É subjetiva ali. Eles estão direcionando, digamos. Ela está completamente direcionada. Exato. Sim. Ela é uma inteligência artificial fraca, como a gente chama. Tá? A inteligência artificial é qualquer tipo de algoritmo, mas a gente vai ter estratificação do que seria o nível de capacidade da inteligência artificial do algoritmo. Se nós tivermos uma inteligência artificial, um algoritmo fraco, de capacidade fraca, ele simplesmente vai reconhecer X e, com base no que já foi informado para ele, ele te dá o resultado Y. O desafio legal vai chegar quando nós nos perguntarmos: e aí, o que acontece com a inteligência artificial que se maneja? A inteligência artificial que aprende com base em conteúdos que não foram alimentados ali. Ela é progressiva, então? Ela é progressiva, é o que a gente chama de aprendizagem profunda, não é? Porque quando eu crio ali aquela forma matemática do algoritmo e alimento esse algoritmo num computador, ele vai ter limitações ou não. Ele pode ser limitado a aprender só o que tiver no meu computador, ou ele pode entrar na internet e aprender sozinho. E aí nós não vamos mais... Chama efeito caixa preta. Nós não enxergamos mais como acontece o processo de pensamento dessa inteligência artificial, desse algoritmo. Se ele for criado para aprender sozinho, a gente perde o agente humano. A gente só vai poder ter agente humano realizando o controle desse algoritmo. E será que vai conseguir controlar ou vai surgir aí vários Frankensteins? Né? É um problema. Pois é, na mídia, nos filmes e etc., a gente tende a ver que a inteligência artificial dominou o mundo, como foi no Exterminador do Futuro, ou que a inteligência artificial começou a ser usada para fins de guerra absoluta. Enfim, são cenários sempre grotescos, que vem um alienígena ou vem um robô do futuro, etc., e mata todo mundo. Esse não é o problema principal, assim. Esse medo não é um medo que a gente precisa ter, até porque a inteligência artificial hoje ela pode muito pouco. Ela ainda não consegue nem mesmo dirigir um carro autonomamente, não é? Ela não está ainda no ponto de nos colocar medo e poder tomar o poder num dia. Agora, o que a gente tem de efeitos relevantes é que as grandes plataformas, os prestadores de serviços digitais, que a gente estava falando antes, eles utilizam os algoritmos e, com base nos algoritmos, eles geram afetações de direitos fundamentais. Como é que eu posso esclarecer isso de uma maneira fácil para o ouvinte? Olha, o Tribunal Constitucional Alemão, na década de 50, ele disse que os direitos fundamentais têm uma vinculação dos privados também. O direito fundamental, aquele criado para o Estado, ele tem uma vinculação também perante os privados. E ele tem essa vinculação através dos feixes de luz pelos quais irradiam os efeitos dos direitos fundamentais na ordem normativa, na ordem jurídica. E essa produção, essa irradiação de efeitos que acontece, ela vai ser complementada em 1958, em 1957, na decisão Elfis, também do Tribunal Constitucional Alemão, pelo seguinte reconhecimento: toda ação estatal sempre vai culminar em uma violação, no mínimo em tese, que tem que ser justificada de direitos fundamentais. E aí, quando a gente vê que empresas privadas estão afetando os direitos fundamentais por meio de medidas de governança privada, que incluem, muitas vezes, a aplicação e o uso de algoritmos,
nós vamos precisar de uma justificação prévia dessas decisões, dessas aplicações de algoritmos, como nós fazíamos com o Estado. Sim. Tá? Então, os algoritmos, eles são ferramentas, a inteligência artificial é uma ferramenta que é utilizada por essas grandes plataformas, e para utilizar esses algoritmos, nós precisamos ter cuidado com a maneira como eles estão sendo utilizados. Porque muitas vezes nós temos vieses, tá? São 6 vieses típicos de um código de programação. É o viés do falso reconhecimento de padrões, quando ele acha que encontrou uma coisa e não encontrou. Quando o dado tem um viés, por exemplo, tem um exemplo típico que é o policial que controla mais seguido a população negra. Os dados vão trazer em si, os dados com os quais a gente alimenta o algoritmo, vão trazer em si um reconhecimento de que pessoas negras cometem mais crimes. Por quê? Porque foram mais controladas. Se tu controlar mais pessoas, mais crimes tu vai descobrir. Então, a inteligência artificial absorve esse viés, que era um viés de um policial racista, e acaba produzindo resultados racistas. Ou ela... E bloqueia, muitas vezes, erroneamente, um usuário. Exato. Ela pode, por exemplo, perceber nos dados... É um caso famoso dos Estados Unidos também, no qual, aleatoriamente, foi conectado o risco de reincidência criminal com o CEP das pessoas. Porque o CEP de um bairro mais pobre estava tendo um maior número de criminosos, e a inteligência artificial, que era utilizada para decidir se alguém vai sair em liberdade condicional ou não, acabava decidindo em prejuízo de pessoas negras e latino-americanas nos Estados Unidos, em face de brancos. E o pior é que a primeira coisa que os cientistas pensaram, não, é simplesmente um erro para um lado só. Ele só está achando que esse bairro aqui, por ter um histórico de cometimento de crime maior. Mas não, eles viram os brancos que estavam sendo submetidos à máquina eram mais perigosos e recebiam medidas mais brandas. Então, ele tinha um efeito duplo que comprovava o racismo culposo ali naquele caso. Sim. E claro que nós vamos ter o caso, a exceção, que é quando uma máquina é criada, um algoritmo ou uma inteligência artificial é criada para fins discriminatórios, mas seria a exceção, não é o que a doutrina mais discute, etc. Então, nós vamos ter toda essa gama de problemas. O algoritmo que aprende sozinho, a intransparência dele, a afetação de posições constitucionalmente relevantes sem justificação prévia. E no caso que eu mencionei do vídeo sobre Auschwitz, nós temos ali um caso clássico de censura prévia. Antes do vídeo ser disponibilizado, ele já foi... Ele só foi pelo nome, né? Botou Auschwitz, ele já bloqueou direto, nem estava entendendo se era contra ou se era a favor. Exatamente. Então, hoje nós vemos, por exemplo, o Elon Musk, que adquiriu o Twitter, que hoje é X. Sim. Ele mudou completamente as diretrizes da plataforma no sentido de não proibir mais o discurso. Ou seja, o Twitter virou um lugar onde quase tudo é permitido. Só não as coisas que são aberrações da sociedade, né? Agressões claras e etc. Porque ele viu que esse efeito estava acontecendo de cooptação, cooperação, e ele não quis que o X+ fosse um lugar onde as pessoas não têm liberdade plena. E tem também a questão, por exemplo, a empresa Meta, ela está num país, por exemplo, Brasil, e ela não cumpre a legislação brasileira, né? Ela não respeita o ordenamento. Porque, por exemplo, a pessoa sofre um bloqueio, nem tu vai buscar o suporte da plataforma para te defender. Eu sei porque aconteceu comigo. Estou suspensa no Facebook, já ajuizei uma ação, né? Estou aguardando. Ninguém responde no suporte, então eu estou sem a minha liberdade de expressão. Estou sendo tolhida de uma coisa que eu não fiz, né? Então, isso aí é uma questão de... Eles estão com uma lei própria no nosso país, né? Exatamente. É um dos 3 tipos de limitação, de moderação de conteúdos hoje, que é a cooptação, a cooperação ou a
a governança privada, que aí por base em diretrizes internamente... Estão mais fortes que o Estado, Uhum. quase, né? Essas empresas Exato. privadas, né? É um absurdo. E aí, o que a gente discute no nosso trabalho é entregar para os usuários dessas plataformas meios de exercício do contraditório, da ampla isso defesa, aí. da proteção desses direitos. Porque isso vale em face do Estado. Só que não vale em face da plataforma. Exatamente. E aí a gente... Nós temos uma ausência legislativa quase, assim, tipo, né? Porque não, a lei não tá tendo, não tá alcançando a empresa. É muito... Isso é uma coisa que até a opinião pública mais disseminada, pelo menos do lado conservador aqui, ela não reflete. Quando a gente fala do PL 2630, a gente tem ali previsões expressas de que as plataformas são obrigadas a oferecer para os usuários esses meios de exercício Exato. contraditório. Então a gente chamou muito de PL da censura e atacou bastante do nosso lado conservador da força, digamos assim, por conhecer como é que é o nome, cachorro que toma picada de cobra tem medo de taquara, não é? A gente tem costume de ter uma liberdade tolhida no Brasil, então a gente acredita que essa legislação vai ser mais uma vez um empoderamento injusto do poder público. Mas de fato ali está previsto esse meio, que as plataformas ofereçam esse meio de contraditório. O que não é uma inovação nossa, né? O Tribunal Constitucional Alemão, numa decisão de 2019, decidiu que a membra de um partido de direita que tinha sido excluída do Facebook durante a eleição do Parlamento Europeu tinha que ser liberada em sede de medida liminar, ela tinha que ser liberada para voltar a usar o Facebook, porque a mensagem dela não tinha claramente algum discurso de ódio embutido, algum ataque ao Estado Democrático de Direito, mas sim que aquela exclusão podia muito bem ter sido uma violação injusta dos direitos fundamentais dessa pessoa. Então ela foi liberada, em que pese membro de um partido bem questionável em relação ao Estado Democrático de Direito, ela foi liberada para voltar ao Facebook até que se prove o contrário. Então, e nessa decisão, infelizmente era em sede de medida liminar, então o Tribunal Constitucional não teve como... Não ratificou. Não teve como concretizar todo o entendimento. No mérito não manteve. Ele permitiu que ela voltasse ao Facebook, mas ele não deu o precedente completo de como isso vai acontecer no futuro, porque era em sede liminar. Ele não analisou a questão. Ele não foi a fundo, exato. Que pena, né? Mas isso é questão de tempo, vai ter outros meios de fazer isso, né? Sim, sim. Mas enquanto tu toma um cafezinho aí, Douglas, eu vou mandar um abraço especial para nossa audiência. A Patrícia de Jaguarão, aqui do Rio Grande do Sul. O Souza de Brusque, Santa Catarina. A Rafaela de Almas, no Tocantins. E o Pedro Osório de Guaíba, aqui do Rio Grande do Sul. Eu queria aproveitar para os nossos agradecimentos aos nossos parceiros, né? SBS Engenharia Limitada, solidez que inspira confiança, grandes obras, grandes realizações. Facas Dom Cássio Selaimen, facas com alma, use com orgulho e guarde por gerações. Salve a Taste Food, Quero Café e todos vocês colaboradores através do nosso QR Code. Douglas, quais são os desafios legais em relação às redes sociais e à liberdade de expressão? Pois bem, Martina, o que a gente vinha falando era sobre o direito de participação na sociedade, como o Google e o Facebook detêm um poder muito assimétrico em relação aos usuários das suas plataformas. E em relação às redes sociais especificamente, nós temos o seguinte problema. O regulamento dos serviços digitais da União Europeia, ele utiliza a seguinte denominação. Ele fala em plataformas em linha
de grande porte. São plataformas que podem fazer do seu usuário um criador ativo de conteúdo. Quando a gente falou ali do advento da internet, a gente tinha criadores de sites, tá, autônomos. Era um contexto muito descentralizado. Agora nós temos os gatekeepers, que são os guardiões do portão, dos portões da comunicação pública. E dentro dessas plataformas, nós temos os usuários passivos, que são aqueles que consomem conteúdo, dão um like, dão um dislike, comentam, compartilham. Usuários passivos e os usuários ativos, quem cria aquele conteúdo que de fato está sendo apreciado pelos outros. Então, com isso, a gente vê que o Facebook a rede social detém poder sobre quem vai poder acessar a sociedade. Ou seja, quem vai poder participar da sociedade. O que é uma coisa que somente o Estado podia fazer até então. De novo, é aquela troca de paradigma, é o fato jurídico inusitado. E o Facebook, quando ele decide que uma pessoa não vai fazer mais parte da sociedade, ele tem que ter uma justificativa muito boa para isso. Não sou eu que estou dizendo. Isso aí é uma construção jurisprudencial também que vem da Alemanha, no meu referencial teórico, de uma decisão de 2018, que é a seguinte: é sobre uma empresa que detém os direitos econômicos sobre um estádio de futebol. Esse estádio de futebol vinha a ser do Bayern de Munique e um torcedor se envolveu em conflito e foi banido para sempre do estádio de futebol do seu time do coração. E aí o Tribunal Constitucional alemão aproveita essa oportunidade para listar requisitos para que uma empresa privada possa vir a ser vinculada pelos direitos fundamentais. E essa é a obrigação de não afetar, é a obrigação negativa. O Estado não pode. No sentido de que o estádio de futebol, essa empresa detentora dos direitos econômicos, somente poderia banir um torcedor de participar num evento desportivo que para ele era uma participação em sociedade. O nosso time do coração é só um, então nós não podemos escolher uma alternativa. Esse monopólio está na mão de um privado e a afetação de não participar mais dos eventos futebolísticos para esse torcedor, ela é relevante, ela é constitucionalmente não banal. Ela tem um quê de necessidade para que aquele cidadão entre em contato com seus amigos, entre em contato com os seus co-fãs. Afeta a esfera íntima do cidadão, exato. No caso. Então, preenchidos esses requisitos de afetação relevante e monopólio análogo ao Estado, nós vamos poder aplicar para privados diretamente os direitos fundamentais. Então, no caso das redes sociais, a gente tem a capacidade do Facebook de afetar os direitos individuais dos seus usuários de uma maneira insubstituível, pois não há um segundo Facebook. Então, se a pessoa perder o Facebook, ela não vai encontrar em outro provedor a mesma qualidade, o mesmo alcance para os seus conteúdos e para a sua participação em sociedade. Por isso, a gente deveria vincular as redes sociais aos direitos fundamentais, incluindo a liberdade de expressão. Mas também naquele histórico de 1950 até hoje, sobre os direitos fundamentais, em específico sobre a liberdade de expressão, o Tribunal Constitucional nos ensina que essa liberdade seria a liberdade dentre as liberdades. Porque sem a capacidade de participar em sociedade e estar exposto ao discurso público, como o Habermas o entendia, que era eu entrego alguma coisa e minha comunidade me entrega outra de volta e com base nisso eu cresço. Sim. Com base nessa noção, o Tribunal Constitucional, eu sempre confundo os dois, porque lá é Tribunal Constitucional. Sim, porque tu é na Alemanha formado, né? E aqui não tem problema.
ele entende que essa seria a liberdade dentre as liberdades porque permite que um cidadão seja, de fato, um membro da sociedade e esteja ali gozando de uma gama de subliberdades, não é? Uhum. A liberdade de expressão sozinha, ela engloba... Ela é um gênero de toda a comunicação pública. Ela é um gênero da liberdade de imprensa. Ele é um gênero da liberdade individual do discurso na rua. Ela é um gênero de como eu vou poder me postar na sociedade. Se eu vou ser julgado naturalmente no meio social pela maneira como eu me visto, pela maneira como eu me porto, pela maneira como o meu cabelo está cortado, se eu tenho tatuagem, eu não tenho, brinco, eu não tenho. Isso é uma coisa que as redes sociais, em certa medida, permitem, que é quando nós temos os avisos de terceiros sobre a conduta inadequada de um usuário. Uhum. E aí nós temos o seguinte problema: a liberdade de expressão em linha e uma comunidade Reflexo. que tem Quase diagonal. uma comunidade que tem a capacidade de fazer um aviso para a plataforma: olha lá, esse cara aqui está se comportando de uma maneira errada. Uhum. E no fim das contas a gente acaba ficando num limbo, porque dependendo de que lado mais te acusar, a plataforma vai ter que observar o que está sendo dito contra ti. Então, se eu faço uma manifestação de direita na rede social e mais membros da esquerda me criticam do que membros da direita me apoiam, a plataforma pode vir e retirar esse conteúdo, por mais que seja uma limitação à liberdade de expressão. Eles, hoje em dia, no DSA e na legislação brasileira também, tem todo um aparato orgânico que as empresas têm que criar para poder proteger a liberdade de expressão em linha. O que significa isso? Significa que existem equipes que são contratadas para analisar esse tipo de aviso de terceiros dentro das empresas. Ou seja, existem equipes focadas em definir se um discurso deve ser limitado ou não. Mas será que essas equipes estão preparadas? Porque nós aqui que somos operadores do direito, a gente sabe que nem os juízes brasileiros ainda conhecem direito digital, né? Exato. Em tese, essas parte técnica, essas equipes estariam municiadas do conhecimento necessário. O problema que a gente vê maior é que haja essa cooptação do Estado e o Estado beneficie empresas que protejam determinada o Estado ideologia. De certo... Exato. Né? Momento que a gente coloca... Eu tentei achar esses dias um dado polêmico, que é o número de pessoas que morreram de Covid no Brasil. Sim. Em 2020. E eu demorei muito para encontrar esse dado. Eu tive que dar... A demora na internet ela é calculada por número de cliques. E eu precisei de vários cliques para achar essa informação. O que geralmente no Google não acontece. Quando tu faz uma pesquisa sobre números, sobre informação objetiva, assim... Geralmente, no primeiro, tem um espaço destacado onde a informação está ali pura e simples. E essa informação sobre quantas pessoas morreram de Covid não estava disponível. Eu fico me perguntando por quê. Só do fato de tu tá falando agora, perigo o nosso vídeo, quando for ao ar, ter um anúncio de restrição por causa da... Acontece. A YouTube é direto. E foram... Pra te ver não que 200 mil vidas sejam banais, a perda de 200 mil vidas seja banal. Agora, a notícia errada, né? 170 mil pessoas morrem por ano no Brasil de obesidade. Sim. 200 mil pessoas morreram de Covid. O presidente era genocida, existia todo um movimento anti-verdade, porque muita gente conservadora não gostou das imposições do Covid, as imposições sanitárias geradas pela Covid. Então, fica um contexto em que o problema não é se isso está acontecendo, o problema é que isso pode acontecer. E o fato do Google e do Facebook terem esse poder é o que preocupa mais a nossa pesquisa. É o grande Big Brother, né? Só que o que acontece? O Big Brother no livro, né, do George Orwell é o Estado. Exato. E agora são empresas, né?
Não. Então, a gente que é usuário, tá ali, tem que se submeter a uma empresa que não está cumprindo o ordenamento jurídico brasileiro. Quer dizer, uma multinacional, né, que está extraterritorialidade, ali que tu falaste, não cumpre a legislação do nosso país, né? Então, é uma série de coisas complicadas. Para complementar, tem uma frase do George Orwell que até está no nosso trabalho, vai sair no livro, que é: quem controla o passado controla o futuro, e quem controla o presente controla o passado. E aí, eu acho que essa frase ela toca no âmago da questão. Ainda bem que tu trouxe a história do Big Brother, porque ela toca no âmago do problema do Google no sistema atual de globalização. É 92% o controle, o market share, a participação no mercado dos mecanismos de busca do Google. Então, ele tem uma preponderância quase aniquiladora em relação aos seus competidores. Exato. Tanto que, às vezes, as pessoas... Não é o nosso caso aqui, porque a gente faz entrevistas, mas a maioria dos youtubers, no caso, né? Sim. Eles geram conteúdo em cima do que o pessoal está buscando e do que pode ser dito, não o que eles querem. Então, só daí já começa, o conteúdo já sai restrito. Sim. Porque eles estão em cima daquilo. Claro. Né? Isso é complicado. Douglas, como é que são tratados os crimes cibernéticos na legislação atual? Pois então, no Brasil, os crimes cibernéticos são tratados pela famosa lei Carolina Dickmann, que traz alguns novos tipos penais para invasão de dispositivo móvel. É o hacker. O hacker que rouba suas informações ali. Ou também um crime interessante, um tipo interessante criado foi o de desenvolver aparelhos que possibilitem essa invasão de celulares e informações privadas. A segurança cibernética em si ela tem muito mais a ver com a proteção de dados do que propriamente com o que a gente entende sobre crime, né? Não é um assassinato, é um roubo de dados que muitas vezes fica invisível. Então, a lei de crimes cibernéticos traz algumas alterações para o Código Penal e insere tipos penais que vão tutelar essa privacidade em fotos, em vídeos, em aparelho celular, aparelho de computador e etc. A própria LGPD e o Marco Civil da Internet trazem também obrigações de proteção por parte dos provedores de serviços digitais, um pouco como o DSA na Europa faz. Eles estimulam, sob pena de responsabilidade, as plataformas e provedores a agir de uma maneira que proteja a autodeterminação informacional, que proteja os princípios norteadores da política cibernética nacional, que seriam a autodeterminação de dados, a privacidade, a intimidade, a proteção da infância e da juventude, a extinção ou os óbices ao racismo e à discriminação, a intolerância, o que é bom que está na lei, inclusive, porque não está na lei do racismo, que é a intolerância ideológica, ela está na legislação correspondente aos crimes cibernéticos. Uma pessoa que é atacada, é vilipendiada por sua ideologia, ela acaba protegida pela lei em face dos crimes cibernéticos, o que não acontecia até hoje, né? Então, a intolerância política também está sendo protegida, que é bom. É ótimo. E em relação às empresas, quais as responsabilidades legais? Olha, tem várias, mas a gente pode falar, para ficar mais interessante, mais enxuto, o que existe em relação aos conteúdos que violam esses princípios norteadores da política nacional para o mundo digital, não é? O que se faz é responsabilizar subsidiariamente, por exemplo, as empresas quando um terceiro
publica um vídeo, uma imagem nossa, um texto nosso em violação dos nossos direitos autorais, a intimidade, a privacidade, seja o direito qual for, a gente tem uma responsabilidade subsidiária do provedor do serviço a excluir esse conteúdo caso ele seja notificado para tanto pelo Poder Judiciário ou pela pessoa lesada. Nós temos também a responsabilidade, a obrigação de prestar informações sobre agressores que estão online, por exemplo. Se eu me sentir agredido, e até tem um caso interessante que veio da Alemanha também para o nosso trabalho sobre isso, que é se eu fui agredido por uma pessoa, eu tenho o direito de pedir à plataforma a identificação dessa pessoa para poder tomar alguma medida jurídica contra ela. Claro. Só que se impõe a discussão naturalmente de Privacidade dos dados. de privacidade dos dados do terceiro. Então tem que ter algum tipo de comprovação, tem que ter algum tipo de contraditório de ambos os lados. Não é só a vítima nem só o agressor. Tem que ter esse... Eu vou pedir no meu processo. Se impõe Com certeza. Eu quero saber quem foi. São os desafios atuais, né? Mas eles têm essa responsabilidade, eles têm uma responsabilidade dentro... Sim, da lei da LGPD, né? A LGPD também. De dados ali. A LGPD no artigo 16, eu estou tentando me lembrar o número do artigo, é 17 e 18, se eu não me engano, que tem a ver com os direitos do usuário caso a proteção de dados não seja observada pela empresa. Ele tem o direito de pleitear perdas e danos, ele tem o direito de pleitear a exclusão do consentimento para tratamento dos dados. A gente vai encontrando incidentalmente as responsabilidades, porque, na verdade, a empresa tem uma responsabilidade orgânica. Ela precisa se organizar com órgãos internos a fim de satisfazer o fim daquela legislação específica, seja ela o Marco Civil da Internet, seja ela a LGPD, seja a Lei de Crimes Cibernéticos. A gente vê que há uma estruturação regulamentada pelo Poder Legislativo para que as empresas... E tem o fato social, né? E não está acompanhando, né? Claro, nunca, né? Nunca acontece. Porque, veja bem, se a pessoa é invadida por um hacker e eu peço para a plataforma me dizer quem foi, então ela vai proteger o hacker e não vai proteger eu que fui invadida, né? Quer dizer, claro. É complicado. Você já deu uma pinceladinha aí, mas... eu vou perguntar assim diretamente, então. Qual é os direitos dos consumidores nas transações cibernéticas? Olha, o Código do Consumidor seria a regra geral, né? Mas o Código do Consumidor, ele é de 1980. Então, ele nunca ninguém estava nem imaginando que existia algo como a internet, né? Só o Tim Berners-Lee lá. Né? Os geeks, os nerds estavam todos sempre sabendo que se existia e ia crescer muito mais. Mas a transparência de tratamento de dados é um ponto importante. A segurança do tratamento de dados online ela tem que ser sistematizada hoje, sob pena de responsabilidade. Os consumidores têm que saber como os seus dados estão sendo usados, para que estão sendo usados, e as plataformas têm que sistemicamente se proteger contra terceiros criminosos que invadam seus sistemas. Então, no momento que uma plataforma está suscetível a algum tipo de violação de um hacker, ela vai ser responsabilizada por isso. Então, é um direito do consumidor também que o ambiente digital seja seguro. O consumidor hoje no Brasil ele sofre muito com golpes e as plataformas que são o caminho para esses golpes, muitas vezes o e-mail, por exemplo, eles têm que ter um controle de spam, por exemplo, a nossa caixa de spam, aquilo ali é uma inteligência artificial. Um ótimo exemplo, até que eu tive um insight agora. Quando a gente recebe um e-mail, uma inteligência artificial do nosso provedor de e-mail identifica que aquele conteúdo ali é um spam ou não. E aí vai direcionando para as caixas. E no momento que essa mensagem passar do filtro, for um spam e passar do filtro e chegar na minha mensagem, no meu arquivo, como se fosse uma mensagem legítima, ali a gente pode ter uma negligência da plataforma, uma responsabilidade. Então, é direito do consumidor ter um local seguro, transparente e confiável para
para agir no ambiente digital. Né? Interessante. E mudando um pouquinho o enfoque do programa, quem é o cidadão Douglas Riccardi? Pois então, quem é? Ser ou não ser? Só sei que nada sei. Eu acabei me criando ali na Zona Sul de Porto Alegre e tive até estudando no Colégio Anchieta por um tempo, mas passei a maior parte da vida ali na Zona Sul e depois fui estudar na FMP, fui estudar Direito e no primeiro ano de faculdade comecei a estudar alemão e acabei indo para a Alemanha para trilhar um caminho que eu nunca tinha imaginado trilhar. Foi um caminho que já dura 7, quase 8 anos aí nessas idas e vindas. Mas foi um caminho que me abriu muitas portas, principalmente as portas da cabeça, porque a gente... Aí já é uma dialética não tanto platônica, é uma dialética um pouco mais hegeliana. Eu acredito que a gente aprende caindo, machucando o joelho, levantando e sabendo que na próxima vez a gente não pode caminhar de maneira tão desatenta, não é? Então, a ida para lá acabou possibilitando que eu estivesse num mar sozinho e tivesse que aprender a nadar. E eu acabei estudando Direito na Alemanha e isso se tornou uma parte de mim, até quase a primeira parte da minha resposta está sendo sobre isso. E aí eu decidi fazer faculdade lá depois de ter feito um intercâmbio e ter sido muito bem recebido. E percebi que os alemães têm no direito uma força que eu não trazia, uma qualidade que eu não trazia, que era... Desde os primeiros semestres eles tinham sistemas de argumentação, que é silogismo jurídico, a gente chama, de aplicar a legislação com base em passo a passo. E a gente aqui fazia muito mais um trabalho de múltipla escolha, ou trabalhos escritos e etc. E não aplicava um método tão consequente assim. Então, ao ver aquele método durante o meu intercâmbio, eu quis fazer parte daquilo. E acabei estudando, onde até o ministro Gilmar Mendes fez doutorado, que foi a Faculdade de Münster. E me formei em Direito lá. Acabei voltando para cá em 2022, porque estava trabalhando já com Direito à Construção. E tinha conseguido alguma liberdade a mais. E eu aproveitei para vir para perto dos meus pais aqui e aproveitar para terminar a faculdade aqui no Brasil. E agora, terminando a faculdade em julho, eu vou de volta para lá, porque de novo acabei absorvido pelo mercado de trabalho de lá. A partir da semana que vem, eu estou trabalhando para o grupo Prysmian, que é uma multinacional italiana, trabalha no segmento da energia e dos processos projetos de alta complexidade. E vou fazer um trabalho contratual para eles no escritório de Düsseldorf. E aí Tu advoga, então. Tu advoga na Alemanha. Advogar não. É porque existem 3 níveis de formação na Alemanha. O primeiro é a faculdade, que seria algo equivalente ao bacharelado. Depois tem o assessoramento, que são as pessoas que concluíram a faculdade e depois ainda fizeram um concurso público e fazem uma prática jurídica de 2 anos. E depois desses 2 anos, podem fazer também o segundo exame público, que leva-os a serem juristas plenos. E o jurista pleno, ele não é nem advogado, nem promotor, nem juiz, ele é tudo. Ele é um jurista pleno. Ele pega o seu currículo, vai ao judiciário e diz, eu gostaria de ser juiz. Se ele for aceito depois de entrevistas e processo seletivo, ele entra sem mais uma prova, entende? Então, o jurista pleno... E eu sou mero jurista, não sou jurista pleno nem assessor. Eu sou jurista, eu fiz a formação base lá, que chama o Estudo Básico das Ciências Jurídicas, e ainda fiz uma especialização em Direito da Telecomunicação. Eu entrei nesse meio já pensando nessa ideia de algoritmos e acabei fazendo a minha pós-graduação, digamos assim, lá na Faculdade de Münster também.
Mas né? é um sistema diferente, sim. Então, para chegar no pleno lá, leva quantos anos, mais ou menos? Para mim, levaria mais 4 anos. Uhum. E daí eu acabei decidindo não fazer esse caminho, fazer aqui no Brasil. Porque eu tenho um amigo meu que é meu mentor, amigo, mas mentor, que é mais velho, ele é o Vinícius Visotto, que mora na Holanda. Trabalha há muitos anos já no setor do ESG, que é a proteção do meio ambiente, etc. E ele falou, cara, o lugar onde tu é advogado, para nós, é o lugar onde tu vai querer ser enterrado, né, cara? Então, escolhe bem. E aí eu vi aquela coisa, 4 anos a mais lá na Alemanha, sem poder fazer um mestrado, sem poder fazer um doutorado, sem poder ganhar dinheiro. Falei, bom, quer saber? Vamos fazer. Sim. Muito bem. Diferente. Bom, Douglas, a gente queria agradecer muito a tua disponibilidade de estar aqui conosco para esse bate-papo aí. Espero que a gente volte a conversar aí sobre um assunto aí que nos seja caro, né, desse teu conhecimento aí. E esperamos que agora tu voltes para a Alemanha e que atinja todos os teus objetivos lá. E conte com a gente aí. Muito obrigado pela tua disponibilidade de estar com a gente aí. Né? Muito obrigada, Douglas. E já Obrigado. sabe, né? A gente conversou ali pelo WhatsApp. Depois a gente vai fazer um outro episódio mais à frente sobre, acho que a Constituição, né? Alguma coisa nesse sentido. Fico à disposição, muito feliz de estar aqui com vocês. Muito obrigado isso pelo aí. convite. Então Foi tá. tão legal aqui, uma vista tão boa. É isso aí. Que bom que sentiste em casa. Eu Tu senti voltará em casa. mais vezes, com certeza. Muito Obrigado. obrigada. E, pessoal, se você ficou no nosso episódio até esse momento, significa que gostaste bastante. Então, tá na hora de se inscrever no canal, curtir, comentar, compartilhar e também nos siga nas nossas mídias sociais. Até semana que vem. Podcast Bastidores da Vitória, semanalmente trazendo os convidados com as mais diversas especialidades e experiências, preocupados com a cidadania e com os destinos do Brasil. Vitória Consultoria, inovando pela liberdade. Bom dia, boa tarde, boa noite e até semana que vem, Lideranças do Brasil.